aqui. Só aguardar. Beleza, então, bora retomar, né? Depois de uma semana distantes, né? Estamos de volta aí e tem né, uma atividade legal que é de operadores, que ficou o exercício para que a gente resolvesse. Era o exercício de operadores.java. Tá lá o nosso exercício. Tanto na apostila como aqui já tem as respostas, tá ok? Mas o que eu gostaria da gente tentar resolver e entender, né? A gente falou sobre os vários operadores que a gente tem, então temos operadores aritméticos, os operadores que são unários, que são aplicados sobre a própria variável ou sobre o valor, temos os operadores de incremento e decremento, pré-fixados e pós-fixados, a gente tem as contrações, né, que é das operações de atribuição ou de multiplicação, de subtração, de divisão, a gente pode contrair isso daí, né? Aí a gente tem os mais igual, menos igual, asterisco igual, barra igual, porcentagem igual, tem todas essas daí. E isso daí seria legal a gente entender e trabalhar um pouco. Gostaria de executar de uma forma diferenciada este exercício. Rodar simplesmente por rodar é legal, mas não resolve o nosso problema. Eu gostaria que a gente executasse da forma que eu gosto, na mão, né? Não necessariamente precisaremos de compilador, precisaremos aí de leitura. Se precisar aí, anotem num bloco de notas ou num papel e vamos ver as respostas. Para isso, eu preciso da colaboração de vocês, para que tenha efetividade e entendimento, né, que você possa responder. O objetivo aqui não é que você acerte, então você não precisa se cobrar do acerto, você precisa simplesmente se cobrar de querer participar e de tentar entender, né? Então a gente vai tentar responder isso daqui. Não se preocupe com acertos e com erros, você está aqui para aprender, né? Se você der uma resposta errada, maravilha, com o erro a gente também aprende. Então, vamos focar e entender o porquê que você já chegou nessa conclusão e corrigir isso daí depois. Então, não tenha medo de responder errado. Vamos começar então com a nossa brincadeira, vamos resolver esses exercícios. E aí, eu gostaria que vocês, né, se quiserem abrir o áudio, podem abrir, se quiserem mandar no chat, pode mandar no chat. E eu estou até de olho aqui, deixei o nosso grupo lá do WhatsApp, está aberto aqui o WhatsApp, então se vocês quiserem mandar lá pelo grupo de WhatsApp também, tranquilo, estou de olho, então qualquer coisa já está aqui para eu ver as respostas, beleza? Vamos começar então nosso programa em Java, que se chama operadores com O maiúsculo ponto Java. A gente tem lá uma classe então pública, se ela é pública, ela tem o mesmo nome do arquivo, que é operadores. Então fica lá public class operadores. A gente tem essa classe executável, logo a gente tem um método principal, então public static void main, e ele recebe lá como argumentos de entrada um array de strings, né? E aí a gente declara duas variáveis. Elas foram declaradas na mesma linha, mas perceba que foram feitas dessa forma para eu ter mais espaço para conversar com vocês. Poderia ter utilizado vírgula, né? Então, eu poderia substituir isso daqui por uma vírgula, sem problema nenhum, né? Poderia ter feito isso daqui, mas deixei para mostrar para vocês que com ponto e vírgula indica a finalização de uma linha. Então, esse comando foi finalizado. Eu posso colocar o outro na mesma linha, que não dá problema nenhum. O Java consegue interpretar isso aqui como duas coisas distintas, separadas, e não tem enrosco, funciona. Então, nesse caso, a gente declarou duas variáveis, a variável A inteira e a variável B inteira. O A começa com 10 e o B começa com 20. E aí eu vou fazer uma série de impressões e dentro, né, dos parênteses do nosso println, eu faço algumas operações. E aí eu quero ver o que acontece nisso daí. E é o que eu gostaria que vocês me respondessem, né? Então, por exemplo, a gente começa aqui com um print de A mais B. E aí eu pergunto, quanto é a saída na linha 33 aqui? Qual que é a saída quando eu imprimo o A mais o B?
30, professor. Alguma outra resposta? Beleza, 30 também. Eu vou colocando respostas diferentes, né? Se tiver resposta diferente, eu coloco aqui. Ok, 30 também. Joia. E agora, a gente tem aqui um porcentagem. Obrigado, Brenda também, Jéssica, Shen, legal. Agora nós temos agora um B porcentagem A. Lembro que o operador porcentagem ele é o resto da divisão. Então você divide um número pelo outro. O que sobrar dessa divisão, o que não puder mais ser dividido, é chamado de resto. E é isso daí que a gente faz. Então vamos lá. B porcentagem A. O Marcel respondeu que B porcentagem A é 0. Alguém tem alguma outra resposta? Gostaria de, né, colocar algum outro valor? Professor, eu fiz um teste um dia desses com um resto que era 0 e o sistema me deu uma resposta de negação, tipo, não me lembro exatamente qual era o comentário, mas ele dizia, tipo assim, eu não tinha como aplicar o comando resto porque não tinha resto. Ele não me apresentou o 0, não sei se eu fiz alguma coisa errada também, pode ser. De repente... Quando é assim, manda o arquivo ou dá um print, já compartilha comigo. Aí a gente já tenta achar a resposta. Porque aí, sabendo a mensagem de erro, a gente consegue ver o que pode estar de errado. Um exemplo, assim, não tão simplório. Ontem foi quarta-feira, foi ontem. Ontem eu tive uma aula com o pessoal do terceiro. A gente estava fazendo uma implementação de uma solução de um problema de construir uma casa e estava dando um erro. E eu demorei um tempão para entender o erro que estava dando. Eu, escrevendo código, eu fiz acontecer um erro. E aí, em um determinado momento, quando eu olhei, falei, putz, é isso aqui que está acontecendo, porque é lógico que acontece isso. Só que o lógico não é tão claro, né? Ele não aparece tão fácil. Depois que você entende, né, que você vê, você vai sacar o porquê. Então, é necessário ver o erro e tentar procurar na hora ali o que está acontecendo. Então, fica aí a dica. Pode mandar, não tem problema nenhum. Sempre que eu puder, eu já respondo. Se eu enrolar um pouquinho para responder, é porque realmente eu não estou olhando, né, no WhatsApp, né? Mas quando eu olhar, eu respondo sim. Ou quando a gente chegar na aula, eu também respondo. Chique, sim. Beleza, responder o 0 aqui, né? Eu acho que é 0, a princípio. Será que o segundo elemento não estava com valor zerado? Porque aí dá divisão por 0, né? Isso. Eu acho que foi isso, professor. Porque se você fizer, por exemplo, B porcentagem 0, que é o infinito. Isso daí dá erro, né? Porque dá divisão por 0. A gente não tem resposta no Java para isso. A gente tem uma exception, uma exceção, que é divisão por 0, né? Então, ela tem uma divisão por 0 exception. Eu não lembro o nome é abreviado. Pode ter sido isso daí. Tá. Chique, sim. Agora, aqui na linha 35. A linha 35, ela fala o seguinte. A mais, abre parênteses, mais B, fecha parênteses. Eu lembro que são duas coisas que a gente tem que avaliar aqui. O parênteses, que o parênteses ele modifica a ordem de execução das coisas, e a gente tem um operador de incremento aqui que está acontecendo. Não, todas as linhas funcionam, Marcel. Não tem erro dessa vez. Dessa vez não tem erro, não. O Luiz falou 31. Eu também acho que é 31, professor. Então, beleza. Eu achei que alguém tinha falado diferente, mas foi o Luiz que estava ali 31, eu olhei. 31, beleza. Alguém acha algum valor diferente disso? Eu sempre me confundo no mais, porque quando o mais vem na frente, você tem que considerar só um númerozinho e não fazer a soma, não é isso? Os pré-fixados e pós-fixados, eles me bagunçam um pouco. Não sei. Hoje, enquanto a gente não terminar aqui de responder isso daqui, eu não sei, você que me responde. Tá bom. Professor, uma dica de fixação do... esse não vai dar spoiler, tá ele ali, ó.
Marcel já deu um spoiler legal ali, ó. Não, não tá. É o pré-fixado, Marcel. Pode ser sim antes, não tem problema nenhum. E olha só, agora a gente repete B porcentagem A. B porcentagem A, a resposta é? Ai, meu Deus do céu, agora pera. Agora é... Ó, o Shen disse que é 1. O Marcel disse que é 0. O Luiz disse que é 1. João disse 0, beleza. Hudson também. Eu acho que é 1 também, não é, professor? Pronto. Beleza. Porque ele aqui... Guardem, então, a resposta de vocês, para acompanhar o fluxo aqui, né? Tá. Agora a gente tem lá A mais, abre parênteses, B mais, e depois fecha o parênteses. Qual que é a resposta? O Luiz diz que é 32. Alguém acha diferente? Não, eu acho que é 32 também. Sim. O Shen acha que é 31. Marcel, 31. Ok. Joia. Nenhuma outra resposta diferente. 31. A Brenda também acha que é 31. Ok. Joia. Já que vocês acham que é 31 e outros acham que é 32, a gente deve ter duas respostas, muito provavelmente, aqui, né? Eu acredito. E B porcentagem A? O que que dá esse B porcentagem A? 2. Marcel disse que dá 0. Luiz... Ô, Luiz, foi 1, né, que você disse aqui? 1. Que é isso? Shen 2. Ok. Certo. Tô vendo que vai ser divertido. Esse daqui vai ser divertido. Gente, esse daqui vai ser da hora. A gente vai conversar bastante sobre esse cara daqui. Hudson, Breno, Marcel acham que é 0. Joia, legal. Bora então ver agora o que que acontece, né? E se eu mandar aqui um B mais igual a 5? Qual que é a saída? 25. Marcel acha que é 25. Jéssica? Oi? Shen acha que é Tem 27. 2% de A ou são diferentes? Tem 1, 2, 3. 3. Pode dar. É que eu estou anotando as respostas. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, por enquanto. Aqui eu simplesmente anotei o que é de resposta que vocês deram. Olha, aqui eu tive, por exemplo, 25, 26, 27 de resposta. Eu acho aqui, que é ó. 27 já saiu, né? Acho que é 27. Vão anotando, né, para ver aí a resposta de vocês. Eu acho que eu, pessoalmente, eu curto muito executar código na mão, né? Ler o código e entender o que dá de saída. Muitas provas de concurso, né? Tem isso daí, e assim, não necessariamente um concurso público, mas até provas para você entrar como estagiário em algum local, é muito bacana você ler o código e entender o resultado do código, né? Na mão, sem necessariamente ter que executar. E aí a gente recebe agora, na linha 40, A asterisco igual 3. A asterisco igual a 3. Marcel diz que é 30. Jéssica também. Shen também. Luiz também. Eu também acho que é 30. Anice também. Legal. Alguém acha alguma coisa diferente disso daqui? Não? Beleza, vou dar andamento. Aí a gente tem agora um A mais B. Qual que é a saída que a gente terá aqui?
Luiz acha 56, a Jéssica acha 30, Brenda 30, Shen 57. Pô, legal, tá dando bastante diferença. Adoro quando dá diferença. Quando dá tudo certinho assim, eu fico triste, não sei por quê. Olha lá, alguém já tá aqui. Quem foi? Foi o Hudson, achou 55. Show de bola, legal. Alguém acha algum valor diferente desses? Bacana. 57 mais. Nice? Não, eu acho que eu tô no 57, professor. Beleza, show de bola. E agora a gente tem um A menos igual a 2. A menos igual a 2. Qual é a saída? 28. Oito. Marcel, é 8 mesmo ou 28? E aí comeu 2. O Shen acha que é 28. O Gabriel também. O Hudson também acha que é 28. 8 mesmo. Perfeito. Gostei. Tem mais coisas no exercício para baixo, mas eu vou parar por aqui e a gente vai ver as respostas. Eu que pergunto, Lincoln, interfere ou não interfere? A pergunta do Lincoln é bem interessante e é algo muito importante de ser entendido. O resultado das contas anteriores interferem no resultado da próxima linha? E aí? Isso é uma pergunta muito válida. Vocês acham que sim? Luiz acha que sim. Spoiler alert. Marcel também acha. Posso Muito passar bom, muito eu não bom. posso passar muita vergonha, senão depois o Lucas vai puxar minha orelha aqui no meu WhatsApp, professor. É o que eu disse. Quando a gente está aprendendo, não é vergonha errar. É muito pelo contrário. Eu falo para vocês, eu tô na minha pós-graduação, eu tô levando porrada de tanta coisa. E assim, porrada numa boa. Eu fico com umas dúvidas bestas, eu pergunto pro meu orientador, o meu orientador ele fala, repete, e aí eu falo, pô, professor, mas eu achava que era isso. Aí ele fala, é normal você achar que é isso porque você não olhou isso daqui. Aí, entendi. Então, se eu olhar somente isso daqui, não dá para entender. Eu tenho que olhar isso aqui também. Por isso que eu estava achando normal errar. A gente tem que começar a pensar. É uma coisa diferente. A gente tem que ter pensamento crítico. Programar não é uma ciência de digitar, é uma ciência de pensar. Então, pensar é importante. Se a gente acerta ou se a gente erra, o compilador depois diz para a gente, beleza? Não tem problema, mas você tem que se forçar a tentar achar a resposta certa. Sair do ponto de inércia exige mais força do que você manter o movimento, né? Isso aí a física nos prova. Então, a gente começar a pensar de uma forma lógica todo o tempo é muito mais doloroso e trabalhoso do que quando a gente já está num fluxo de pensamento lógico, manter isso daí ávido, né? Então, esse momento inicial é muito importante. A gente sai aí do nosso ponto de inércia, a gente dá o nosso movimento. Respondendo, então, à dúvida do Lincoln, sim, uma linha interfere na outra desde que ocorra a modificação do valor. Então, a gente vai tentar aí. Brenda, não se preocupa. Uma forma muito legal da gente resolver isso daqui é na mão. Eu gosto muito do processo manual. Então, ter um caderno para quem está programando parece uma coisa absurda, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Tô com meu caderninho aqui. E aqui tem as coisinhas da aula do Lucas de ontem. Nosso monitor, a gente tem tudo anotado que eu deveria falar aqui. Eu vou anotando. E não só isso daqui, né? Eu anoto tudo, todas as apresentações de IPI, todos os trabalhos, todas as reuniões que eu tenho na minha pós lá com o meu orientador, eu anoto tudo. E eu vou escrevendo. Por quê? Porque você não consegue gerir tanta informação na tua cabeça. E você tem um esforço muito grande para tentar manter isso aí em memória. Quando você utiliza o papel, eu chamo o papel de memória auxiliar.
Ele é aquela memória que te ajuda, que você pode parar, dar uma levantada, vai lá beber uma água, dá uma respirada, volta, atende um cliente, né? Se você estiver trabalhando, responde, atende uma ligação, volta, faz alguma coisa, e está anotado. Isso daí é muito importante. Papel é algo que nos ajuda muito, porque é a nossa memória auxiliar. Eu falo papel, mas não se sinta ofendido, né? Muitos de programação se sentem ofendidos quando eu falo papel. Você pode utilizar, por exemplo, um bloco de notas, fazer um comentário, que nem eu faço aqui. Você tem que anotar para que você possa guardar essa informação. E isso daí eu acho que é o importante para a gente manter aí uma memória temporária auxiliar para nos ajudar a calcular isso daqui. Então, Brenda, não fica perdida por conta disso. Anota, ajuda. Eu falo, eu estou um pouquinho, né, um pouquinho adiante aí na idade, né, diferente de vocês, e isso daí, para mim, auxilia muito, porque eu penso em vários problemas ao mesmo tempo, e eu sou homem. O homem não consegue gerir muitas coisas ao mesmo tempo. Se eu fosse uma mulher, provavelmente eu conseguiria gerir essas informações na minha cabeça. Mas, isso é verdade, né, Nice? Mulher tem essa capacidade, né? Mulher lida com 7 problemas ao mesmo tempo e tá de boa. O homem, se tiver 2, tá difícil, 3, o cara é superdotado, né? É assim, se o homem tá pregando um prego, não chama ele para fazer outra coisa, que ele vai martelar o dedo. É isso daí, né? É a piadinha sem machismo, pelo amor de Deus, mas é uma piadinha que existe e é verdade. Isso é explicado por estudos, né? A nossa capacidade de atenção vem lá da nossa era pré-histórica, onde os homens eles saíam para caçar em grupos e eles ficavam em silêncio, focado no alvo, que era a caça, enquanto as mulheres ficavam nas cavernas cuidando das crias. Então elas têm uma visão periférica maior, elas têm que se socializar, elas falam mais, né? Então tem toda uma explicação aí na nossa evolução, né? Por isso que elas conseguem gerir, tomar conta das crias, preparar o alimento, verificar o que está acontecendo ao redor. Elas precisam dividir o foco de atenção. O homem ficava focado na caça, então ele não consegue 2 coisas ao mesmo tempo. Mas é a nossa evolução. Por conta disso, eu acho que a nossa memória auxiliar é necessária, porque eu, pessoalmente, eu não guardo essas informações, minha mente é fragmentada e não adianta ficar triste, que é assim mesmo. Agora, vamos resolver cada uma dessas linhas aqui. Eu vou colocar na frente as coisas que a gente precisa, né? Aqui são as respostas que vocês deram, eu vou colocando antes das respostas, tá ok? Então, a gente tem aqui A mais B. Então, quando eu falo A mais B, o A vale 10, o B vale 20. Logo, a gente vai ter como resposta 30. Beleza, certinho. Então, é assim, A mais B, ele vai substituir o A pelo valor que está contido dentro da variável A, e o B pelo valor que está contido na variável B. Ele vai somar estes 2 valores e a resposta será 30. Adora o Shen filosofando, precisa ter uma memória de peixe. Agora, vamos ver aqui. B porcentagem A, né? B porcentagem A. O B vale 20. Porcentagem A. O A vale 10. E aí, agora, qual que é a nossa resposta, né? 0, tá certo, é 0. Porque se você fizer uma divisão, nada mais é do que uma subtração sucessiva. E o que sobrar que não puder ser dividido é o resto. Uma multiplicação é uma soma sucessiva, né? Então, também tem essa característica. Se você pegar o 20 menos 10, fiz uma vez, sobrou 10. Aí sobrou 10. 10 menos 10 vai sobrar 0. Foi uma segunda execução. Então, se eu pegar o 20 e dividir pelo 10, a resposta é 2. E a gente tem como resto 0. Se você pegar 2 multiplicar por 10, vai dar 20. Subtraindo desse 20, prova dos 9, a gente tem resto 0 realmente. Então é isso que aconteceu. Resto 0, perfeito. Até aqui, expectativa 100% de resposta correta. Quando chega aqui, a gente tem um problema. A gente vai falar que é o 10 mais, entre parênteses, a gente está fazendo mais o B, que vale 20, né? Eu estou colocando o valor aqui só para a gente ver. Vocês me responderam que é 31. Aí a gente tem aqui que o parênteses,
ele modifica a ordem de execução das coisas. Sim, é uma verdade. Mas não sei. Então vou voltar, né? Então, por que que a gente tem, né, toda a nossa apostila? Para a gente saber se o que a gente está falando está certo. É, olha lá, parênteses mais internos são executados primeiro do que os pós-fixados e depois os pré-fixados. Como está antes da variável, é pré. Depois da variável, é pós, né? Então, real. Parênteses é executado primeiro. O que que esse parênteses vai fazer aqui, então, né? Esse parênteses vai fazer isso aqui, ele vai sumir. E é isso que acontece. Ele simplesmente some. Ainda eu tenho mais 20, né? Mais B. O mais está antes do B. Se ele está antes do B, ele vai fazer somar, né, a soma de 1 na variável. Então, B vai ser acrescido de 1, o B vai passar a valer 21, e depois ele usa esse valor. Nesse caso, então, a resposta é 10 mais 21 dá 31. Ok. Nesse ponto daqui, é importante salientar, ocorreu a modificação do valor do B. Então, aqui, o B agora, ele está, né, valendo, não mais 20, mas sim 21. Então, nesse ponto, o B passou a valer 21. Depois da execução dessa linha, o B passou a valer 21. Então, você não pode mais contar como o B sendo 20, mas sim como ele sendo 21. Ok? Maravilha. Agora eu faço B porcentagem A. Quando eu falo B porcentagem A, é 20 porcentagem 10. Correto? Não, não é. Por quê? Porque o B não vale mais o 20, ele vale o 21. Então, esse cara aqui, na verdade, é o 21. Então, 21 porcentagem 10, o que que acontece? A gente vai fazer 21 menos 10, vai dar 11. 11 menos 10 vai dar 1. 1. Dá para tirar 10 dele? Não. Então, é o que nos sobrou. Então, a gente teve aí um resto de 1. A resposta correta, então, é essa daqui. É 1. Então, esse daqui está certo, esse daqui está errado. Eu vou colocar um xizinho aqui depois, só para a gente saber que esse daqui foi o errado. Aí, beleza. Então, a gente tem agora, nesse momento, o A valendo 10, o B continua valendo 21, porque isso aqui não modificou o valor deles, né? E vamos continuar a nossa brincadeira. Aí, agora, a gente tem o A mais, entre parênteses, B mais mais. Então, a gente vai ter aqui 10 mais. Agora, o B está valendo 21. E a gente vai fazer um mais, e ele está entre parênteses, né? E isso daqui deve de dar alguma resposta para a gente. Vamos ver o que ele vai dar de resposta. Esse parênteses daqui, ele vai sumir. Simplesmente vai sumir. Colocar parênteses sobre uma única variável não vai modificar nada. Ela simplesmente vai estar ali, vai devolver aquela variável. É simplesmente se a gente tiver operações, né, contando com duas variáveis que vai fazer a diferença. Então, esse parênteses vai sumir. Esse parênteses sumiu. Opa, eu apaguei coisa errada. Isso agora sim, tá certo. Aí ele ficou a variável e depois o operador de incremento. Como a gente tem o operador depois da variável, que vai ser incrementado, a gente sabe, mas como a variável está antes, ele usa o valor dela. Então, ele vai usar o 21. Ele vai fazer aqui, então, 10 mais 21. 10 mais 21, a resposta é 31. Então, eu vou só mudar a ordem aqui para deixar a resposta certa na frente, é a resposta que não está correta depois. Então, a resposta vai ser 31, novamente. Só que a gente tem um operador aqui de incremento. Então, quando a gente fez esse incremento, o que aconteceu? O nosso B, ele passou a ter valor de 22. Ele não vale mais 21, ele não está valendo mais 20, mas sim 22. Ele foi incrementado uma vez aqui, passou a ser 21, foi incrementado novamente aqui, passou a ser 22. Beleza, então. Agora a gente tem lá 22. Recebemos novamente aqui B porcentagem A. Então a gente vai colocar o B vale
22. 22, porcentagem, o A, que vale 10, e a gente vai ter como resposta... Alguém levantou a mão? Desculpa. Luiz, está com a mão levantada? Ô, professor, eu lembro que nessa aula aí, agora eu não lembro em qual situação que é isso, mas eu lembro que o senhor falou que quando coloca o mais depois, ele só incrementa na hora, mas não altera o valor da variável. Mas Então, depende da você situação? usa o valor... Não, você usou o valor da variável. Ó. A variável está valendo 21, correto? Então, você pegou 10 mais 21. A resposta correta, 31. E depois ele incrementa. Ele incrementou depois para 22. Então, ele ficou aqui 21. Na verdade, ele vai ler isso aqui. 10 mais 21. Vai dar 31 como resposta. Mas o B foi incrementado depois. É aí que eu me confundo. Quer dizer, É então, sempre assim. O mais está antes, você soma 1. soma. E depois você usa o valor. O mais está depois, você usa o valor e depois soma 1. Ou seja, quando o sinalzinho de mais estiver antes, ele vale para a Antes, continha que você está fazendo na hora. você soma 1 para poder usar. Agora, quando ele E aí estiver depois depois, eu considero você, o valor que ele tem hoje, você usa primeiro o valor exato que tem hoje, o que está agora. tá Aí agora, depois depois na você próxima incrementa. conta, eu somo 1. Exato. Então, não é nem na próxima conta. É no próximo passo, ele já mudou o valor da variável. Se a gente tivesse alguma coisa aqui na frente, ele já teria mudado o valor. E aí, se tivesse usando o B novamente, o B já teria alterado o valor dele. É literalmente assim. Nesse exato momento que eu estou utilizando, eu utilizo o valor. Passou para o lado, o valor já está atualizado. Quer dizer, se eu tivesse uma repetição de fórmula, onde o B Sei lá, aparecia, se você tivesse mais B aqui, ok, ele isso já daqui valia seria 10 mais, mais 21. Aí você tem o mais aqui, né? Mais 22. eu acho que agora eu entendi, professor. Chique. Mais 22. O B aqui vai estar com o valor atualizado já. Isso aqui é importante, sim. Esse negócio aqui, eu falo para vocês, eu já fiz vários concursos públicos na vida, e isso daqui caiu em todos os concursos que eu prestei. Todos os concursos que eram disciplinas de programação, com certeza tinha um negócio desse bendito operador de incremento pós e prefixados. Aí vem algumas, né? Vamos abrir uma aspas, né? Ó, funciona muito bem no Java. Na linguagem C não funciona muito bem assim, não. Na linguagem C, se você tiver um negócio desse, você tem que saber qual que é o compilador que você está utilizando, porque ele muda a resposta de compilador para compilador. E assim, na linguagem C a gente pode ter vários compiladores, né? Aí você tem o GCC, você tem tem um T, alguma coisa eu não lembro mais, faz muito tempo que eu não mexo com esses benditos, mas você tem compiladores diferentes. Dá resposta diferente, sim. Não dá a mesma resposta. Então, é necessário saber a diferença de compilador para compilador quando você vai fazer uma prova em C. Se não especificar, isso daí pode, com certeza, ser motivo de recurso, tá bom? Então, tem que anular essa questão se não especificar qual que é o compilador que está sendo utilizado para fazer esse teste. E eu já tive recurso ganho por conta disso. Eu ganhei o recurso por conta disso. Chique, senhor. Ô, professor, tem uma dúvida. Quando, por exemplo, eu vou, no caso, para eu definir o valor da variável, vamos supor, nesse caso aí, a gente já está com a variável valendo Só, B valendo só um 21. minutinho. Eu acho que o meu Teams desconectou de uma desconectou de máquina. uma máquina. Beleza? Só Beleza? Só vou vou me me autenticar de novo. autenticar de novo. Tá bom. Obrigada por usar o sistema de verificação de entrada. Incrível. Eu tento deixar tudo conectado, né? né? De Manhã, manhã, para para isso, isso, no meio ele desconecta.
Desculpa, voltei. Você poderia repetir, por gentileza? Perdão. Vamos lá. No caso, quando eu quero mudar o valor da variável, e aí, por exemplo, assim, esse caso B já vale 21. Se eu quisesse mudar ele para 22 sem fazer nenhum processo assim do system out print ln, eu poderia simplesmente colocar mais B e ele vai assumir, ao invés de pôr B igual a mais B? O mais, ele já altera o valor da variável. Ele é um operador unário, né? Ele opera sobre a própria variável, né? Então, sim. Se você colocar, ele já muda. Se você colocar, por exemplo, eu quero incrementar alguma coisa, então coloca a variável mais. Sei lá, você tem uma variável contador. A gente vai usar muito, né, esse tipo de variável. E eu quero incrementar 1 nesse contador. Você pode colocar contador mais. Ou mais contador. Ele sozinho não vai fazer diferença nenhuma. Ele modifica o processo quando a gente está utilizando ele numa expressão. Numa expressão, a gente tem que entender que variável antes, a gente usa o valor que está nela. Se o mais ou menos estiver na frente, a gente faz a operação depois. Se tiver antes, a gente vai fazer a operação antes para depois usar o valor. É simplesmente isso. Mas se eu tivesse, né, querendo incrementar 1 na minha variável, eu posso colocar mais variável ou variável mais, ponto e vírgula, já era, já aconteceu, já incrementou. Isso daí é bem bacana, funciona bem. Tem diferenças, né? Por exemplo, se você estiver estudando Python, você vai ver que o Python, ele preferencialmente, uma das regras do Zen do Python é não faça isso, você explicite escrevendo lá B recebe B mais 1. Ele pede para que você seja explícito, não utilizar o mais ou essas contrações. Mas de linguagem, né? É filosofia de cada linguagem. No nosso caso, a nossa linguagem permite e acha muito bonito isso daí. Entendi. Obrigado. Show. Vamos então ver aqui o resultado. Olha lá, esse daqui já tá bacana. Esse aqui já B porcentagem A, né? O B tá valendo 22, né? Porcentagem 10, então 22. Porcentagem 10, você pega 22 menos 10, sobra 12. Menos 10, sobra 2. Então, o resto, literalmente, é o nosso 2. Então, o 1 não tá certo e nem o 0 tá certo. Ele continua aqui, nessa sequência. Agora, a gente tem aqui um B mais igual a 5, né? Isso daqui foi o que foi escrito. A gente tem aqui o B mais igual a 5. Joia? Isso daqui, na verdade, é uma contração, né? Esse B mais igual a 5, a gente fez uma contração. Isso aqui é uma operação de atribuição. Na verdade, isso daqui está escrito assim, né? B é igual a B mais 5. É isso daqui, né? Então, a gente tem que, na verdade, mais igual é igual a variável mais, né? Então, a gente está fazendo isso aqui. B recebe o valor de B mais 5. A gente substitui o valor do B nesse momento é 22, a gente vai ter lá 22 mais 5 e vai ser atribuído para o B. 22 mais 5, a gente vai ter como resposta o 27, né? E o restante aqui vai ficar como sendo resposta incorreta. Então, é isso daqui que aconteceu. Esse mais igual vai ser, literalmente, somar o valor à própria variável. Só que, lembro que ele atribuiu para o B. Logo, o B, ele está valendo, nesse momento, o valor que ele estava, mais 5. Era 22 mais 5, 27. Ele foi aqui modificado, né? A gente teve a alteração no valor aqui do B. Show de bola. Agora a gente tem lá A asterisco igual a 3. A asterisco igual a 3. Então, a gente tem aqui o A asterisco igual a 3. Beleza. Isso daqui, essa contração que a gente vai expandir ela, né? Então, na verdade, aqui é igual a vezes 3. Então, o A é igual ao A vezes o 3. Diga, seu Vinícius. Senhor, então eu tava com uma Pois não. dúvida aqui, eu não sei se é uma dúvida meio nada a ver, mas, tipo, o que aconteceria se a gente fizesse, tipo, A mais, abre parênteses, B mais igual a, tipo, qualquer outro número? Eu posso pedir mais um segundinho, porque agora foi a outra máquina que caiu. Não, tranquilo.
Eu, inclusive, comentar que a tela parou aqui. Foi por conta disso. Eu vou falar, né? Tá divertido. Ah, cara, tem que rir para não chorar. Então, bora dar risada e ser feliz, né? Vamos ver quem caiu junto comigo nessa agora. Na outra foi a Jesquinha que caiu. Agora, olha lá. Vamos ver. Nossa senhora, ei, Teams, legal. Ele não poderia executar isso de madrugada, né? É uma boa pergunta. Eu ficaria muito feliz. Pelo menos ele tem a opção aqui, não me perguntar novamente por 15 dias. E eu agradeço. Pelo menos 15 dias de tranquilidade com esse cara daqui. Eis que estou voltando. Calma, tá chegando. Abriu Sem pressa. novamente. Ai, ai, que divertido, rapaz. Agora eu não posso nem mais sacanear algumas professoras, coleguinhas nossas aí, que ela fala que toda hora cai, eu falo para ela, não, eu nunca caio. Agora eu tenho que ficar quieto, eu não vou contar para ela que aconteceu, porque senão, obviamente, vai tirar sarro de mim, né? E aí não fica legal. Vou falar para não, comigo não acontece não, para mim tá tudo certo. Tudo certo e nada resolvido. Tô voltando. Aí, ó, beleza. Apareceu para vocês? Para mim apareceu, senhor. Show de bola. Desculpa, Vinícius. Não, imagina, Poderíamos senhor, que isso. repetir aí? Volta aí, por gentileza. Repete aí para nós. Então, senhor, tipo, eu queria saber o que acontece caso a gente colocasse, tipo, A mais, abre parênteses, B mais igual a 5. Qual que seria o resultado? A mais... Abre parênteses, B mais igual a 5. Assim. Vou executar isso aqui, né? Como se fosse aqui no começo, beleza? Só para a gente ter os valores iniciais ali. Então, o que acontece nesse caso? Ele vai resolver o que está entre o parênteses primeiro. Então, ele vai vir aqui e vai fazer o seguinte: vai continuar com A mais, e aí ele vai resolver o parênteses. Vamos expandir esse parênteses aqui. B igual a B mais 5, beleza? Então, vou fazer em linhas separadas, né, para você poder ir vendo as evoluções, né? Aí ele expandiu. Agora a gente substitui o valor. Então ele vai continuar aqui. O A mais, abre parênteses, e aí ele vai ter aqui B recebe. Qual que é o valor do B inicial aqui? É 20. E aí ele vai fazer o mais 5. Vai resolver isso daqui agora. Ele vai resolver essa adição. Então a gente vai ficar aqui o A mais, entre parênteses, o B vai receber o valor 25. Beleza? Então, nesse momento, Sim. o B está valendo 25. Então, aqui ele já passou a valer 25, ele não vale mais 20. E aí, a gente vai ter, então, o resultado final disso daqui vai ser A mais B. Só que a gente tem esse ponto aqui, né? Ó. O B agora está valendo 25. Mudou, não vale mais 20. Então, substituindo, a gente vai ter que é 10 mais 25. Resposta nisso daqui, então, 35. Só que esse 35 vai dizer aqui, o A, depois da execução dessa linha, ficou ainda com 10. E o B, depois da execução dessa linha, ele está valendo 25. Teve a alteração do valor do B. Isso é importante ver.
Entendi. Então, é legal que ele vai resolvendo passo a passo, né? Então, quando Aham. você vê isso daqui, ele vai fazer 20 mais 5, 25, mais 10, 35. Beleza. Só que você tem que perceber que o valor do B mudou também. É, Aí, no final da execução, se você fizer só essa impressão, aí a gente tem essa modificação. Vou deixar até aqui em comentário no código, né? E aí fica legal que tem essa possibilidade aí, só para testar. E aí fica aí como importante lembrar que tem a modificação do valor da variável dentro. entendi. Obrigadão, senhor. Imagina. Agora vamos ver esse cara daqui, né? A gente fez então aqui o A asterisco igual a 3. A gente expande ele, né? A é igual ao próprio A vezes o 3. Isso daqui é contraído com um asterisco igual, né? Quando você tem a mesma variável sendo modificado o valor e atribuído, você pode fazer a contração. Então você tem ali A é igual ao A vezes o 3. E a gente vai modificar. Qual que é o valor que está no A? O A gente viu que até agora todas as operações não mudaram o valor do A. Logo, o A está valendo 10. Então, a gente vai ter aqui exatamente 10 vezes 3. E isso daí vai ser 30 e vai ser passado ali 30 como resposta. Perfeito. Importante, a gente modificou, nesse ponto aqui, o valor do A. O valor do A agora vale 30. Então, o A está valendo 30, o B está valendo 27. Teve a modificação do valor. Quando a gente imprime aqui A mais B, então, se eu for fazer a impressão do A mais B, o A está valendo 30, mais o B que está valendo 27, né? 30 mais 27 dá 57. Essa daqui é a resposta correta, as demais, infelizmente, não estão certas. Está aqui, 57 como resposta. E aí é a nossa resposta mesmo. E agora a gente tem aqui um A menos igual a 2. Beleza, vamos ver aqui. O A menos igual a 2. A menos igual 2. Isso aqui vai dar como resposta para a gente o seguinte. Vamos expandir esse menos igual. Eu estou fazendo esse processo de expandir para a gente ver. Não há necessidade se você entende o que está acontecendo. A é igual ao A menos o 2. Beleza. A gente substitui o valor desse A. Quanto que está valendo A nesse momento? Olha aqui, ó. O A está valendo 30. Então, aqui vai vir o 30 nesse local. A gente vai fazer 30 menos 2, a resposta é 28. Por isso não vai ser o 8, entendeu? E aí aqui vai ser... Opa, paguei um 3 ali que não era para pagar. Agora sim, vai ser a resposta certa. Se você quiser conferir as respostas, né? Tem tanto no slide, que eu acho que está aqui para frente. Cadê? O operador passou. Mais um pouquinho. A gente tem aqui as respostas. Então, são todas as respostas aqui, ó lá. 30, 30, 0, 31, 30, 0, 31. Aí tem ali 1, 31, 2, 1, 31, 2, 27, 30, 57, 27, 30, 57 e 28 depois, né? E 57 e o 28 depois. Tá aí as respostas. É isso daí. A gente executou na mão, né? Então, esses números que foram pensados, eu acho muito bacana, mas é legal a gente começar a compreender o que gerou esse pensamento, né? Porque você achava que, eu tenho certeza que esse 8 daqui, a resposta dele foi porque foi imaginado que o 10 ainda estava dentro do A, mas não é. A gente teve modificação do valor aqui. E aí a gente multiplicou por 3. Então, 10 vezes 3, 30, menos 2, 28. Então, é por conta disso. É esse o ponto importante. O errar não tá errado, tá certo. Você tem que tentar. Então, quando você tentou, você pensou, você imaginou que era isso. Agora a gente vai corrigir o processo de pensar como que o Java está resolvendo as coisas para a gente, né? Ele é bem fixo aqui na resolução das respostas dele. E é isso daí, a gente tem uma resposta bacana, tem a execução. Sempre que você tiver uma dúvida, eu sempre vou falar para você. Então vamos lá, coloca aí para ver. Testa. Ah, e isso daqui? Testa. Aí se fizesse tal coisa, testa.
Se você não testar, você não vai saber se vai dar certo ou não, ou você não vai entender a resposta. Testa, tenta resolver na mão, eu acho que é importante a tentativa da resolução na mão, e você tem uma ideia da possível resposta. Testa para verificar se sai. Se sai, beleza, você acabou de ver que você fez certo. Então você está reafirmando. Se não saiu a resposta que você esperava, verifica o que está acontecendo e tenta entender o processo. Isso daí é aprendizado. É assim que a gente aprende. Não tem problema de parecer ser um modo estranho, né? Tentativa e erro. Programar é muito tentativa e erro. Você acha que você, né, vai escrever um código, ele vai sair certo? É o que eu sempre brinco. Eu, né, proponho um exercício. Eu escrevo todo o código, eu compilo, não tem nenhum erro. Tem algum problema, tem alguma coisa errada. Não é normal não ter erro. O normal é ter erro, né? Porque nós digitamos errado, nós esquecemos de algumas coisas, fazemos operações em locais indevidos. Então, deveria fazer uma atribuição na linha anterior a isso daqui, eu fiz depois. Acontece, somos seres humanos, né? O importante é a gente ter a capacidade de aprender com os nossos erros. Se a gente consegue aprender com os nossos erros, a gente vira um programador melhor. E é por isso que eu gosto tanto de programar. Programar é aprender, né? Então eu gosto muito de aprender. Então é gostoso experimentar e ver, pô, deu errado. E eu poder testar e ele me ajudar a descobrir, né? A linguagem mais o compilador me ajudar a descobrir onde está o problema. Se a gente for fazendo passo a passo, a gente chega assim nas resoluções e fica bem legal aqui para entender. Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte daqui. A gente, então, nesse momento, a gente tem agora uma continuação. Não vou executar agora o restante, mas eu vou voltar nesse exercício ainda. Eu gostaria de fazer a resolução desses exercícios daqui com vocês. Então, tá na apostila, né? Vamos resolver na mão isso daqui. Eu acho que são umas atividades bem legais, bem simples, né? E a gente pode experimentar isso daqui. Então, vamos começar essas brincadeiras, vamos fazer essas experimentações. Eu vou abrir um documento novo, né? Vai ser ainda um documento de código Java, não vou salvar ainda por enquanto, só para colorir. Literalmente eu vou fazer só para colorir. Aí depois a gente dá nome e cria o exercício em si. Beleza? Então, vamos começar aqui com a nossa brincadeira. Vou começar aqui nas resoluções, né? Então vamos ver aqui. Ele fala o seguinte: escreva os valores de x nas expressões abaixo. Considere que os comandos são independentes, ou seja, cada vez que eu executo esses comandos, eu tenho que imaginar que estes daqui são os valores que estão nas minhas variáveis, são independentes. Um não é ligado ao outro. Então, eu vou começar a escrever aqui, ó lá, int a igual a 10. Beleza? Int a igual a 10. Vou fazer aqui int a, b e x, né? B e x. Declarei lá o A, B e x. O A é igual a 10. O B é igual a 20. E o x é igual a 0. Tá aí, tudo bonitinho. Só vou tirar um pouquinho o zoom, né? Para que vocês possam ver tudo na tela. Estou fazendo dessa forma porque eu vou copiar essas linhas várias e várias vezes. Então, ele começa aqui. Ele vai falar sobre o A, né? Aqui o A, né? Ele vai começar aqui. O A, ele fala, x é igual a A mais B menos A menos B. Ele fala isso daqui. Então, a gente vai tentar resolver isso daqui. Vamos ver, antes de qualquer coisa, né? Antes de nos preocuparmos em fazer o programa para a gente validar esse exercício, vamos experimentar agora a resolução. Então, o nosso x vai receber o valor do A, o A está valendo 10, mais o B, que está valendo 20, menos o 10, menos o 20. Beleza, ele fez lá tudo.
mais 10, menos 10, mais 20, menos 20. Obviamente, a gente já vai saber que esse cara vai ter como resposta, o x nosso vai valer 0. Beleza, esse aqui foi tranquilo. Vamos ver se a resposta dos outros também a gente consegue chegar. Então, vocês entenderam qual que é o processo, a gente está resolvendo esse cara na mão. Eu quero, então, saber, dentro de cada uma dessas expressões, para esses valores, qual que é a resposta. Então, para isso daí, vou copiar aqui novamente, vou colar. Então, coloquei novamente. Se teve alteração, o A vai voltar a valer 10, o B 20 e o X 0. E aí a gente vai tentar resolver agora, né? Aqui o X recebe mais B. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a resposta? O X recebe mais B. Lembrando que a gente está com esses valores nesse momento. Qual que é o valor de X? 21, professor. 21. Ok. Então, novamente, vou fazer aqui o mesmo processo. Opa, eu fui setinha para baixo, sem dar Enter, aí não dá certo, né? Agora, vamos ver. Agora, novamente, vou repetir aqui. Se alguém achar que é um outro valor, pode falar, não tem problema nenhum, não. E a gente está discutindo e tentando chegar nas respostas. A letra C fala que o X vai receber o A menos menos. E aí, qual que vai ser a nossa resposta? Dez. Se alguém achar diferente, pode falar, não tem problema não. Se eu entendi a explicação aquela hora, tá certo, né, professor? Ai, não vou dar spoiler. Vou deixar você curiosa. Olha lá, letra D. X recebe A mais vezes menos B. E aí? Qual que é a resposta? Quanto que vai valer o X? Beleza. 190, professor? 190. Se alguém tiver outro valor, por gentileza, manifeste-se. Joia. Continuando ainda. Vamos lá para a letra E. Ou como os cariocas falam, com a letra E. Eu posso, porque papai é carioca, então eu tenho liberdade poética para citá-los, né? Aí agora a gente tem X recebe 31% A. Qual que é o valor do X? Peraí, professor. 31%. 1. Oh, perdão, peraí. Beleza. Peraí, professor. 30,03 é o resto, né? É um mesmo, não é, professor? Não sei. Eu que estou perguntando. Ué. Calma, deixa eu pensar. Peraí. Um minuto. Exato minuto. Ai, professor, essa eu não sei, não estou conseguindo raciocinar nessa. O resto. 31. Faz subtração sucessiva. 30 menos 10 dá 20. É um mesmo, né, professor? Tá certo. Ô, Shen, você falou, para mim deu 4. Deu 4 em qual? Na letra D ou na letra E? D. Resto eu me cafundo, professor. Esse aí eu vou O 31%. Ó, o Shen acha que é 4.
Então, Beleza. 30 dividido. Mas não é o resto, professor? É o Não resto. sei. Eu tô achando que é 1 ainda. Eu vou no 1 nessa. Mas ainda Beleza. meio na dúvida, mas vou no 1. Você sabe que eu topo com vocês qualquer resposta, né? Beleza. Vamos agora, vou passar para o outro lado aqui, ver se fica legal, né? Vai ser aqui para eu poder enxergar. Agora a gente vai para a letra F. A letra F fala o seguinte: x mais igual a 7. E aí? Qual que é a resposta? Qual que é o valor do x? Para esses valores aqui, A igual a 10, B igual a 20, x igual a 0, fazendo x mais igual a 7, qual é a resposta? 7, professor. Brenda também disse 7. Show. Agora, novamente, para os valores A igual a 10, B igual a 20, x igual a 0, a gente vai fazer a letra G. G vai ser x recebe x menos igual a 1. E aí? Qual é a resposta? O x vale quanto? João, o 8 foi na anterior? Na F? Menos 1, professor? 0, menos 1, menos 1. Menos 1, a Brenda também achou. Na F, o João achou 8. É isso, né? 8. Tá aqui. Beleza. Vamos fazer novamente. A gente tem agora H. A letra H. Falta mais uma barra. H. Fala o seguinte: x vai receber o valor A mais igual 3, ponto e vírgula. Aí começou a ficar legal, hein? Olha lá, x agora vai valer quanto? Brenda acha que é 13. Show. O Shen também acha que é 13. Legal. Eu também acho que é 13, professor. Missy também acha que é 13. Pô, legal. Aqui houve uma concordância muito boa. Legal, legal, legal. Show de bola. Agora, vamos ver, né? I. Agora, a letra I. E nós temos false e true. False e true, esse cara daqui dá como resposta. Marcel acha que é false. Beleza. Alguém acha alguma coisa diferente? Não? Beleza. Agora, para esses valores, a gente tem aqui na letra J, false, type, true. Isso aqui vai dar de resposta true. Segundo o Marcel, é true. Alguém acha alguma coisa diferente? Não? Então, beleza. Vamos começar a brincar. Eu gostaria de implementar isso daqui. Deixa eu só ver qual que é o exercício, né? O slide 52. Então, vou colocar aqui arquivo, salvar como. Índice, página 52. Bem significativo o nome. Exercício página 52, tá lá.
Salvamos esse cara como exercício página 52. Eu vou fazer alguns ajustes aqui, mas não tem no... Beleza, legal, Brenda. Já vou passar aí a explicação. Vou fazer aqui, então, algumas impressões, só para que a gente possa ver e entender um pouco melhor, tá bom? Vou fazer aqui algumas correçõezinhas, ajustar para a gente ver o que está sendo calculado, o valor inicial. Então, eu vou tochar alguns prints aqui no meio do negócio e a gente vai ver se as respostas são essas, né? Vamos experimentar essas respostas. Então, eu gostaria de fazer uma impressão, né? E aí eu quero imprimir essa expressão daqui, né? Eu quero que isso aqui seja impresso. Então aqui eu vou colocar um system.out.println e aí eu vou imprimir essa expressão. Então isso daqui será impresso aqui dentro. Então eu vou imprimir esse negócio aqui dentro. Depois disso daqui, eu quero ver qual que vai ser a resposta. Só que eu preciso executar essa linha, né? Então, eu preciso que esse comando seja executado. Então, vou fazer a execução desse comando. Então, coloquei a execução dele aqui embaixo, tá ok? Então, aqui tem a resposta em comentário, e eu quero agora a saída, né? Que é para a gente ver se a gente vai ter isso daqui de saída. Então, eu vou fazer um system.out.println. Teoricamente, seria muito simples eu simplesmente chegar aqui e falar, olha, o x é igual, e aí eu vou imprimir o valor do x aqui, né? Ficou fácil. Então, tranquilo. Só que, além disso, eu gostaria de mostrar para vocês como que ficou os valores do A e do B. Então, eu quero imprimir também o valor do A e do B. E para isso, eu vou fazer aqui umas impressões, né? Tá certo. B, recebe, e aí, B. Então, é uma linha grande, mas né, é bem entendível, né? Estou imprimindo qual que é o valor que está no X, qual que é o valor que está no A e qual que é o valor que está no B. A gente sempre sabe que ele começa dessa forma. Então, vou aproveitar essa linha, né? E vou colocar aqui, né? Antes de tudo, a gente sempre tem ela. Acontece ela, eu quero fazer a impressão dela, e aí depois a gente vai fazer a nossa expressão. Aqui está a expressão sendo executada. Essa linha é somente para a gente ver ela sendo impressa. E depois a resposta. Após isso daí, só para uma questão de organizar, para a gente ver isso daqui um pouco mais bonitinho, eu vou colocar um pular de linha, né? Só para pular de linha, literalmente. Então ele vai ficar mais fácil da gente ler. Então esse cara daqui a gente vai precisar fazer aqui novamente. A gente vai imprimir isso daqui ao final. Então eu vou colocar, vai ficar meio cheio de coisa, por isso que eu fiz sem escrever código antes, tá bom? Só para entender, né? Beleza. Pulei esse aqui. Agora a gente tem esse cara impresso. Aqui depois da resposta, eu quero ver quanto que vai sair cada um deles. Depois disso daqui, tá certo. A impressão vai ficar melhor do que isso daqui, com certeza. Que ficou bem ruim de ver, né? Bora agora fazer as expressões. Então, a gente vai fazer aqui as expressões. Então, esse cara, a gente vai ter aqui. Eu vou copiar esse cara daqui, colocar ele bonitinho. Colei aqui. Então, isso daqui agora é a nossa expressão que vai acontecer.
Então ficou lá bonitinho. Vamos ver agora. A gente vai fazer um System Out Print também para esse daqui. Beleza, o X nesse caso. Então, mais esse daqui. Como eu falo, não liga, eu falo sozinho. Eu sou muito bem resolvido comigo, então não tenho esse problema de ficar achando que eu tenho algum problema, né? Eu tô bem são, falando comigo mesmo. Eu sei que turma que foi, eu tava falando as coisas assim, professor, o senhor tem o hábito de falar sozinho? Eu falo, eu tenho. Eu converso muito comigo. E aí vai ser legal porque a gente vai ver a resposta, tudo, né, impresso, bonitinho, e aí vai ficar mais organizado. Chegando na letra F. Tá aí. Agora, já estamos no G. H. Já estamos, ó, bonitinho no I. Esse aqui eu vou ter que mandar imprimir ele ali na frente, não tem o que fazer. Tururururu. Só para que possa ver melhor, né? Esse cara é J Pipe. Pipe. Tá aí. Acho que ficou legal. Ficou grandão, né? Mas vamos ver se compilando tá dando certo, se eu não esqueci nada. Turum, tum, tum. Esqueci de colocar um. Esqueci de colocar ponto e vírgula no final. Olha lá. Mesma coisa aqui. Tem que concatenar, né? É isso. Esse cara aqui, esqueci de concatenar ele também. Agora eu vou só colocar uns pular de linha aqui que tá faltando, senão vai ficar, para ler depois vai ficar o bicho. Fazer uns blocos maior. Mais 2. Esse não foi um dos códigos mais bonitos, mas está tudo certo, está funcionando. Tá aí.
Opa, já acabou. Então, salva esse cara. Não precisamos mais. Acredito eu que agora compilou bonitinho. Vamos ver o resultado desse negócio daqui, né? Então, compilou e executou. E ele gerou essa saidona para a gente. Vou maximizar aqui para a gente poder ver. Vamos ver lá as nossas expressões, né? Então, as nossas expressões estão aqui e as respostas estão do lado. Então, a gente tem bonitinho, né? Quando a gente faz a primeira expressão, com o x valendo 0, o a valendo 10 e o b valendo 20, então eu faço lá, x é igual a mais b menos a menos b, mais a menos a, mais b menos b, 0. Beleza, então o x está valendo 0 e a gente não alterou o valor do a e do b nesse caso daqui. Depois a gente vai lá e faz novamente x mais b, né? O x recebe mais b. Esse mais b aqui, o b está valendo 20. Mais 21, ele atribui esse cara para o x. Então, o x vai receber o 21. E olha o b. O b, ele teve seu valor modificado. Então, o operador de incremento, ele muda o valor da própria variável a que ele está sendo aplicado, né? Então, nesse caso, a gente incrementou 1. Então, após a execução dessa linha, o b passou a valer 21, foi modificado e esse valor foi atribuído. Lembro que antes ele somou 1 na variável, então 20 mais 1, 21, e aí ele usou o valor, soma, depois ele usa. Agora, a gente tem, nesse caso daqui, na letra C, ele tem aqui o x recebe a menos menos, né? Então, ele primeiro vai usar o valor do a. Então, o x vai receber o valor do a. O a está valendo quanto? Está valendo 10. Então, x é igual a 10. E depois, o A vai ser decrementado. Olha que o menos menos está depois. Então, o menos menos depois, o A foi decrementado em 1. Passou a valer 9. Novamente, aqui a gente tem uma operação um pouco mais complexa, né? X recebe A vezes menos menos B. Então, vamos lá. X vai receber A, então a gente vai usar o valor do A. O A está valendo 10, então é X recebe 10 vezes menos menos está aqui, ele vai subtrair 1. Então, é 10 vezes 19, 190. Então, beleza, ele tem 190. Só que como esse cara daqui tem um incremento depois, somou 1 no A. O A de 10 passou a valer 11. E o B teve aqui a subtração, né? Então, ele passou a valer 19. Então, após a execução, teve a modificação tanto do valor do A como do valor do B. Então, ele usou o A e depois o decremento em 1 do B, né? O B era 20, usou 19. Então, é 10 vezes 19, 190. Aí, na letra E, a gente tem lá, x recebe 31 porcentagem A. O A é 10, né? Então, você faz 31 menos 10, 21, menos 10, você vai ter 11, menos 10, você vai ter 1. Resta 1. Então, divisão é 1. Então, o x recebe 1 e a gente não modificou o valor do A e do B. Lá na letra F, F é x mais igual a 7. O x é 0. Então, 0 mais 7 é 7. Então, x recebe 7. X menos igual a 1. X é 0. X menos 1, né? 0 menos 1, menos 1. Então, temos como resposta menos 1. Depois, a gente tem aqui, x recebe a mais igual a 3. A gente está somando 3 no A, né? Então, o A estava valendo 10, mais 3, ele passa a valer 13. Esse valor 13 é jogado para dentro do x. Então, o x passa a valer 13 nesse momento. Aqui são operadores lógicos, né? Lembra daquela brincadeirinha que eu falei para você? Se você substituir isso aqui, fica muito mais fácil, né? Então, se você imaginar o operador E, o E comercial, ele é a multiplicação binária, né? Então, você está multiplicando binários. O false é 0 e o true é 1. Qualquer coisa que você multiplique por 0, a matemática diz para a gente que é 0. Então, se tem algum false na operação com E, a resposta com certeza é false. E ele não modifica nem X, nem A e nem B, né? E aqui é o pipe, né? O pipe é o ou. O ou, ele tem a seguinte informação, ele é mais, é soma. 0 mais 1, né? Falso mais true, é true.
0 mais 1, 1. Então, a gente tem a resposta true. Também podemos imaginar, eu sempre gosto de imaginar o caso do cinema e do dinheiro, né? Se você tem um dia ensolarado, ou se está, sei lá, passando o filme que você quer, ou se você tem o dinheiro, e a gente vai montando as nossas expressões. Vamos imaginar que você tenha duas condições. Por exemplo, dinheiro, então ter condições financeiras de pagar o filme, e a segunda é estar passando o filme que você quer. Então, eu não tenho dinheiro, e tá passando o filme que eu quero. Logo, eu não vou assistir esse filme. Então, falso, não vou assistir o filme. Por quê? Porque eu preciso ter dinheiro e tem que estar passando o filme que eu quero ver. Eu preciso que os dois sejam true. Como aqui é falso, eu não tenho dinheiro. True, tá passando o filme que eu quero. Beleza, vou ficar passando vontade. Ou seja, não assistirei o filme. Vamos imaginar agora. Se estiver fazendo sol, não está fazendo sol, e se eu tiver, ou se eu tiver dinheiro, né? Se estiver fazendo sol, ou se eu tiver dinheiro, eu vou dar uma volta. Bem, como eu não tenho dinheiro, como eu tenho dinheiro, eu vou dar uma volta. Ah, o tempo está nublado. Não importa, eu estou com dinheiro, eu vou dar uma volta. Se aqui fosse true, né? Se aqui fosse true e aqui fosse false, né? Bom, o dia está ensolarado, mas eu não tenho dinheiro. O dia ensolarado ou não ter dinheiro, eu vou dar uma volta do mesmo jeito. Então, o ou, ele basta que apenas uma das instruções seja verdadeira para que a gente tenha verdadeira no final. O e, basta que eu tenha um falso para que tenha falso no final. É exatamente isso, gente. Não tem nada a ver. Simplesmente é para ver lá true ou false. Só para a gente lembrar, né? Operador, true, os operadores lógicos, né? O true, o false, o and, o ou e o não, são muito importantes. A gente acaba usando muito isso daí, né? O true e o false diretamente não, mas o resultado lógico verdadeiro e o resultado lógico falso a gente usa muito. Dificilmente a gente escreve true ou escreve falso. É uma coisa muito rarefeita, né? Acontece muito pouco. Não que não aconteça, é pouco. Por isso que eu queria mostrar para vocês essa saidinha. Ficou muito código lá, mas a saída ficou bonitinha, né? Ficou uma coisa que dá para você entender a resposta. Então a gente tem aqui como que era antes, a operação que aconteceu e os valores atualizados. Como que era antes, a operação, valor atualizado. E aí é essa brincadeira. A gente consegue fazer aí algumas experimentações. Eu só estou vendo que está faltando um ponto e vírgula que está me incomodando e o meu toque, né, é aquele negócio absurdo. Estava faltando aqui o ponto e vírgula. Pronto. Sou uma pessoa mais feliz agora. É isso daí, pessoal. Espero que tenham curtido essa brincadeira por enquanto, né? É um desafio de ficar pensando, de forçar o pensamento, de entender, de analisar, estudar e manipular um pouco, para que a gente possa desenvolver mais facilmente nossas codificações. Beleza?